Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco. Aqui a história do Brasil é estudada de um ponto de vista revelador. Nessa videoaula vamos ver como se deu a abolição da escravidão no país. Antes de começar, curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. Na Inglaterra, o trabalho escravo perdeu importância com o avanço da industrialização no século XIX. Nesse novo contexto de produção, o trabalho assalariado se mostrava mais viável e lucrativo, além de criar uma sociedade de consumidores para tudo aquilo que era necessário à sobrevivência. Além disso, para os ingleses, era mais vantajoso manter a mão de obra no continente africano para explorar as reservas de matérias-primas. Em 1807, o tráfico de escravizados se tornou ilegal na Inglaterra e, pensando nos próprios interesses comerciais, começa a defender o fim da atividade no mundo. Em 1845 foi aprovada a Lei Bill Aberdeen, que permitia à Marinha Inglesa vigiar o Atlântico e apreender navios negreiros de qualquer nacionalidade. Por pressão da Inglaterra, o Brasil aprovou a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, que proibia o tráfico de escravizados no país, levando o governo brasileiro e os grandes proprietários de terra a debater a substituição da mão de obra escravizada. Naquela época, o Brasil era o único país independente da América a manter o regime escravista, e o movimento abolicionista, representado por políticos, intelectuais, jornalistas e outras categorias, se tornava cada vez mais forte. A Guerra do Paraguai teve importante papel nos debates. Além da promessa de alforria para os escravizados que participaram dos combates, questionavam-se sua participação no exército brasileiro, já que não eram considerados cidadãos. Apesar da pressão inglesa que fortaleceu os movimentos pela abolição no Brasil, as elites agrárias resistiam à possibilidade de abolir o trabalho escravo. Não querendo contrariar os poderosos ruralistas e, ao mesmo tempo, não prejudicar a Inglaterra, de quem o Brasil já era parceiro desde sua independência, o governo propôs a extinção gradual da escravidão. A Lei do Ventre Livre, de 1871, declarava libertos os filhos de escravizadas nascidos no país a partir da data que ela entrou em vigor. Essa liberdade, no entanto, não era automática. De acordo com a lei, as crianças ficariam sob tutela dos senhores até os 8 anos de idade. Após esse período, elas seriam libertadas mediante indenização paga pelo Estado. Se isso não ocorresse, os filhos das escravizadas deveriam trabalhar até os 21 anos a título de reparação para o seu senhor. A Lei dos Sexagenários, de 1885, declarava livre os escravizados a partir dos 60 anos de idade. Ela, no entanto, tinha pouquíssimos efeitos, já que não era comum os escravizados atingirem tal longevidade. Caso conseguissem, deveriam trabalhar por mais 3 anos como forma de indenização para o seu senhor. Além disso, não havia perspectivas de uma vida autônoma após essa idade. Como essas leis serviam apenas para aplacar as pressões vindas da Inglaterra, costumava-se dizer que eram leis para inglês ver, já que apenas davam a impressão de que o governo brasileiro estava empenhado em abolir a escravidão. Apesar dos esforços do governo e das elites agrárias, o fim do regime de trabalho escravo no Brasil era questão de tempo. Nas províncias do Ceará e do Amazonas, a abolição ocorreu em 1884, e, já naquele tempo, muitas cidades do sul já não utilizavam mais a mão de obra escravizada. O fortalecimento do movimento abolicionista, que arrecadava recursos para a compra de alforrias coletivas e promoviam fugas e rebeliões entre os escravizados, tornava inútil qualquer resistência ao fim do regime escravagista. Em 13 de maio de 1888, o Congresso aprovou a Lei Áurea, que propunha a extinção da escravidão no Brasil. Como o imperador Dom Pedro II estava fora do país, o que para muitos estudiosos foi uma estratégia para não se indispor com as elites agrárias, sua filha, a princesa Isabel, na condição de regente do império, foi quem sancionou a lei. Teoricamente, ela deu igualdade civil aos escravizados, mas na prática, não inseriu os negros na sociedade. Abandonados à própria sorte, eles foram vítimas do preconceito racial, não eram empregados pela elite brasileira, não receberam nenhum apoio do Estado brasileiro e passaram a viver à margem da sociedade. Muito bem, aqui termina a nossa videoaula, espero que tenha sido esclarecedor para você. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.